Bom dia, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, galera, a gente vai continuar o nosso estudo sobre trigonometria, mais explicitamente sobre as funções seno, cosseno e tangente. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu queria falar uma coisa aqui com vocês, pessoal. Eu estou sentindo muita falta da participação da galera do segundo ano nos canais de atendimento, pessoal. Muitíssimo poucos alunos, assim, ó, tem pouquíssimos alunos que estão mandando mensagem para tirar dúvida, tem pouquíssimos alunos que estão participando. Galera, não fica com as dúvidas de vocês, manda mensagem e pergunta, que eu vou estar procurando a melhor maneira de responder vocês, certo? Nesses dois últimos trabalhos, muitos alunos ficaram sem responder, sem enviar. Galera, não fica sem fazer as atividades, galera, não fica. Procura, pesquisa, me manda mensagem que eu tô aqui para ajudar vocês, pessoal. Qualquer hora que vocês me mandarem mensagem, eu posso demorar a responder um pouco, mas eu vou responder vocês assim na medida do possível, pessoal. Naqueles horários lá dos nossos horários de aula, eu vou estar online o tempo todo para responder vocês, pessoal. Então me mandem mensagem, que eu tô sentindo muito falta da participação de vocês. É de extrema importância, galera, que vocês estudem, certo? Então, vamos estudar de verdade então, né, galera? Essa nossa aula de hoje, o início da nossa aula vai ser um pouco teórico para vocês conhecerem as funções. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Primeiro, quero que vocês prestem bastante atenção no que é um período e qual que é o comportamento dessas funções. Ou seja, como que é o gráfico delas. Eu quero que vocês olhem para o gráfico e saibam falar para mim que é o gráfico de uma função seno, que é o gráfico de uma função cosseno e que é o gráfico de uma função tangente. Eu quero que vocês consigam separar os três gráficos no primeiro momento, certo? Então, o que a gente vai estar estudando? As três principais funções trigonométricas. A gente tem muitas. Tem muitas funções trigonométricas que derivam dessas três. Então, essas são as três principais funções que a gente tem. Seno, cosseno e tangente, que é o que a gente vem estudando desde a nossa primeira aula de trigonometria. O que é a função seno? Ela é uma função periódica e seu período é 2π. O que é uma coisa ser periódica? Que ela acontece sempre com o mesmo período. Por exemplo, as aulas na escola são sempre de 45 minutos, certo? Então, passa os 45 minutos, encerra aquela aula e começa outra aula novamente. Então, o período da nossa aula é 45 minutos. Já na função seno, o período dela é 2π, certo? E a gente expressa ela por uma função. Todo mundo lembra o que era a função, né? A gente estudou lá no primeiro ano o que é uma função, certo? Que ela está em função de f de x, que a gente chama ela de f de x igual a seno de x, certo? Além disso, o que a gente precisa saber da nossa função seno? No círculo trigonométrico, o sinal da função seno é positivo quando ela está onde? No primeiro e no segundo quadrante. Terceiro e quarto quadrante, negativo. É aquilo que eu tinha falado para vocês na aula passada. Função seno, em cima positivo e embaixo negativo. Certo? O que mais a gente precisa saber? O que é o domínio e o que é o contradomínio. Ou seja, aonde que a função seno acontece? Onde que ela acontece? A função seno ela é definida sobre os reais. Ou seja, todos os números reais a gente consegue, a nossa função seno ela consegue passar por eles. O que é um número real, professora? Os números naturais e os inteiros, certo? Então, a gente pode ter tanto um número inteiro, um número negativo, um número positivo ou um número com vírgula, certo? Então, 1,3, 1,4. Então, todos esses valores a função seno pode assumir, certo? Já o conjunto da imagem, a imagem da função está dentro do intervalo. Que intervalo que é esse? De -1 até 1.
Por que a função seno vai de menos 1 até 1? Vamos analisar aqui, pessoal. Ó, nosso círculo trigonométrico. Aqui não é 1 e aqui não é menos 1. Para o nosso seno, quando o seno atinge aqui é 1 e quando ele atinge aqui é menos 1. Então, por isso que a imagem dela é de menos 1 até 1, certo? Em relação à simetria, a função seno é uma função ímpar. Então, o seno de menos x é igual a menos o seno de x. E o gráfico da nossa função, que é a parte mais importante que a gente vai ver aqui agora, é chamada de senoide. Então, ó, nossa função seno é um gráfico aqui, ó, dessa forma que o período dela é 2π. Então, que começa no 0, vem até no 2π. Quando chega aqui, o que vai acontecer? Ela vai subir novamente e fazer esse valor e descer e subir, e descer e subir. Então, o gráfico com essa característica de sobe, desce, é o gráfico da nossa função senoide, função seno, certo? Agora, a nossa função cosseno. Ela é uma função periódica também, lembrando que aqui é período, né? Que é esse tempo. De também 2π, chamada de função cosseno. O que a gente precisa saber também? O sinal, ó. Direita positivo, esquerda negativo. Direita positivo, esquerda negativo. Além disso, domínio dela e contradomínio também é nos reais, certo? E também é de menos 1 até 1, certo? E o cosseno é uma função par, ou seja, o cosseno de menos x vai ser positivo, certo? E o nosso gráfico da função cosseno é chamado de cossenoide. Nome bonito, né? Eu acho. Então, ó, antes da nossa função seno, ela subia e descia e subia de novo. Agora, a nossa função cosseno não, ó. Ela começa lá em cima, desce e sobe de uma vez. Ó, começou lá no 1, descendo e subiu, certo? Ó, a diferença. Antes, a nossa função seno começava aqui no 0, ó. Agora, cosseno começa no 1. Fechou? Bonitinha a nossa função cosseno, né? Agora, vamos ver a nossa função tangente. A função tangente, ela é de período π. Então, ó, seno e cosseno, qual que é o período? 2π. Agora, a tangente, qual que é o período dela? π. A função, a gente chama ela de f de x da tangente de x. O sinal na tangente, ele é alternado, positivo, negativo, ó. Então, primeiro e terceiro quadrante positivos, segundo e quarto quadrantes negativos. Primeiro e terceiro positivo, segundo e quarto quadrante negativo. Como que funciona o gráfico da tangente, certo? Então, ó, ela desce, ela vai subir, e aqui o que ela vai fazer? Ela vai descer e depois subir. Então, toda vez que a gente tiver um gráfico desse jeito, ele é chamado de tangetoide. Nome bonito, né? Bom a gente colocar no nome do filho. Tangetoide. Isso é bom. Danar com os meninos fica bom. Galera, agora a gente vai calcular o período de uma função, que agora que vai começar os cálculos. Como que a gente faz o cálculo desse período? A gente vai ter uma função. Vou explicar vagamente aqui para vocês e no exemplo vocês vão entender. Ó, primeira coisa que a gente vai fazer. Aonde tiver x, a gente vai colocar x mais p. Então, a gente vai pegar esse negocinho que a gente substituiu por x mais p e vai igualar a ele antes da gente substituir. Se a gente estiver falando de seno ou cosseno, a gente vai pegar isso e vai somar 2π. E, por fim, a gente vai conseguir achar o valor de p. Ficou confuso, né, pessoal? Vamos com calma lá no exemplo que vocês vão entender. Vamos calcular o período da função seno de x sobre 2.
Então, para que esse calcular esse período? É porque geralmente a gente tem só calcule o período da função, calcule a função seno de x. Mas ninguém falou pra gente que não poderia ser alguma coisa que não fosse x. Então, aqui no caso, a gente tem x sobre 2. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, onde a gente tinha x, a gente vai colocar x mais p. Então, ó, menos seno de x sobre 2. Primeiro passo, no lugar de x, vou colocar x mais p. Pronto, substituir. O que eu vou fazer agora? Igualar a ela antes de substituir. Tranquilo? Tranquilo. O que eu vou fazer agora? Ó, seno de x mais p sobre 2 igual a menos seno de x sobre 2. O que é o meu próximo passo? O que eu posso fazer? Ó, tá feio a gente ficar mexendo nesse seno, né? Como a gente tem menos seno de k e menos seno de k, a gente pode cortar o seno e ficar só com o nosso argumento, só com quem que tá dentro do parênteses. Então, quando a gente chegar nesse passo, a gente sempre vai cortar, seja seno ou cosseno. A gente sempre pode sumir com seno ou com cosseno. Então, sumiu, sobrou só quem? X mais p sobre 2 e x sobre 2. Qual que é o nosso próximo passo, pessoal? Acrescentar o 2π. Seja função seno ou função cosseno, a gente acrescenta 2π. Se for tangente, a gente acrescenta π. Certo? Mas vamos focar no seno e no cosseno. Então, ó, somei o 2π. Agora, eu vou separar aqui, ó. Eu posso reescrever isso aqui que está dentro do parênteses em forma de fração separada. X sobre 2 mais P sobre 2. O que eu posso fazer agora? Como eu tenho x sobre 2 de k e x sobre 2 de k, eu posso cortar. Então, vai sobrar π sobre 2 igual a 2π. O 2 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, P igual a 4π. Então, vamos repetir os nossos passos lá do começo, pessoal. Aqui, ó. Vamos olhar lá na nossa lista, ó. Primeiro passo, x mais p. Então, fizemos x mais p. Segundo passo, igualar a função sem a gente substituir. Vim aqui e igualei ao que a gente tinha. Como é seno ou cosseno, e eu vou ter dos dois lados, eu vou cortar o meu seno e vou trabalhar só com o meu argumento. O que é o argumento? Que está dentro do parênteses. Então, vai sobrar para mim só o meu argumento. Qual que é o próximo passo lá na nossa listinha de passos? Nosso terceiro passo. Somar 2π. Então, nosso argumento mais 2π. O que eu vou fazer? X mais P, vou separar as duas frações. Então, x sobre 2 mais P sobre 2. O que eu vou fazer agora? Cortar x sobre 2 e x sobre 2. Sobrou para mim só P sobre 2 igual a 2π. 2 estava dividindo, passou multiplicando. Então, quem que vai ser o nosso P? 4π. Então, nosso período na nossa função agora vai ser 4π. Se fosse a função só seno de x, qual que é seu período? 2π. Mas a função menos seno de x sobre 2, o período dela é 4x. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida, qualquer passagem nessa conta que eu tiver feito que vocês não tiverem entendido, mandem mensagem, me procurem. Tentem manter um horário para vocês estudarem matemática, galera. Qualquer coisa, me procurem. Por hoje é isso e tchau!